Fala, fiel! Seja muito bem-vindo ao Timão TV, o canal onde o corintiano fica por dentro de tudo o que acontece no Corinthians. Aqui tem notícia quente, bastidores, análises e informação todo santo dia. Se você vive o Timão, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora pra notícia! Começar falando do Coringão de Matheus Pereira, tá? Desculpa, Matheus Pereira não, Matheus Reis, né? O Matheus Reis, vamos começar falando do Matheus Reis. O Matheus Reis é o lateral esquerdo que passou pelo São Paulo, que hoje se encontra no Sporting de Portugal e tem contrato com o clube português até o meio do ano. Só para você ter uma ideia, o Corinthians entrou em contato com os representantes do Matheus Reis faz 2 semanas. Há 2 semanas o Corinthians abriu conversas de uma possível negociação. Só que o staff do jogador disse que não teria condições, né, dele jogar no Corinthians, porque quando encerrasse o contrato dele no meio do ano, o jogador ele ingressaria para outro clube da Europa, né? Outro momento da Europa foi o termo que eles usaram. Enfim, deve ser um outro país, claro que não seja Portugal. Então a chance do Matheus Reis, vir para o Corinthians ali praticamente foi encerrada pela diretoria corintiana. O Corinthians fez a consulta, percebeu que ele queria permanecer na Europa, que o próprio staff dele falou isso, e o Corinthians encerrou ali. E o Corinthians achou estranho que vazou a informação no final de semana, né, que o Corinthians consultou a situação do jogador. Aliás, informação verdadeira, porque o Corinthians realmente consultou a situação do Matheus Pereira. Só que causou estranheza porque eles desconfiam que vazou por parte do staff do atleta, né? Porque eles não entendem, depois de 2 semanas, né, esse assunto ressurgir. Não sabe se o Matheus Reis não conseguiu nada lá no futebol europeu e agora está, em busca de clube, está querendo se valorizar no mercado, mas tudo indica que a situação é bem complicada. Eu acho que assim, como aconteceu com o Cuiabá, que o Corinthians fez consulta e também não conseguiu empréstimo, o Corinthians contrata sem grana, o Matheus Reis, o Corinthians, ele também vai ter dificuldades para contratar, né, o jogador, já que a prioridade do staff dele é o futebol europeu. Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha do assunto. Falando agora de Rony, hein? O atacante que muita gente deu como contratado pelo Corinthians no último sábado, o Corinthians alega que só monitora a situação do jogador. Esse jogador foi oferecido ao Corinthians, por quê? Vou explicar para vocês o que aconteceu. O Rony, o Corinthians percebeu que o Atlético Mineiro tem dificuldades para pagar, a dívida que tem com o Corinthians em relação ao Fausto Vera, e o Corinthians, ele ali pediu, para o Atlético Mineiro colocar algumas opções de jogadores que o Corinthians poderia contratar para abater nessa dívida aí do Fausto Vera. Não são os 22 milhões, o Atlético Mineiro já pagou alguma coisa. E aí o Atlético Mineiro colocou Júnior Santos na lista, colocou o Rony na lista, não sei se colocou outro jogador, tá? Tanto que na sexta-feira eu cravei que o Júnior Santos não vinha mais, porque o Corinthians estava conversando com outro atacante, de olho em outro atacante. É que o pessoal deu que fechou, que foi um absurdo. Agora, em relação ao atacante Rony, o Corinthians recebeu os nomes que o Atlético tinha à disposição. E aí o Corinthians começou a monitorar. Será que vale a pena? Será que não vale? Pelos valores, não. Nunca valeu a pena. 1,6 milhão por mês de salário. Tudo bem que no Corinthians, se ele fosse, claro, jogar no Corinthians, ele viria por um salário menor, porque o Corinthians não ia pagar 1,6 milhão para ele. Mas 4 milhões de dólares, aí teria que descontar. O Corinthians nunca achou um bom negócio. Por isso que o Corinthians trata a situação como monitorada. Não tinha nada de avançado. E o Corinthians observou durante a entrevista coletiva do Pedro Milans que a rejeição foi absurda, É aí que o Corinthians não abriu realmente, negociações, porque entendeu que a rejeição foi muito grande, que não tinha como contratar um jogador com tamanha rejeição, tá? Então essa é a situação, que ocorreu aí de Corinthians, Rony, Atlético Mineiro, E enfim, o Dorival gostou da ideia, do Rony, gostou da ideia também do Júnior Santos, que é um jogador mais barato, mas acabou não avançando aí a situação do atacante, porque o Corinthians entende que os valores não valem
a pena? Comenta aqui embaixo, vê se acertou o Corinthians, me fala aí, eu quero a sua opinião sobre o atacante Rony. Vem tomar um café comigo. Falando agora de José Martínez, hein? Cadê o José Martínez? Foi para a Venezuela e nunca mais voltou. O que acontece com o José Martínez eu vou explicar para vocês. Existe uma divisão em relação ao José Martínez. O Dorival Júnior está super na bronca com ele, tá? Tudo bem que ele até baixou um pouco o tom agora na entrevista coletiva de ontem, mas nas outras ele pegou pesado. Não sei, enfim, não me falam nada. Só que a diretoria, o que eu entendi, que a rejeição maior do caso é a comissão técnica. O Dorival não está aceitando essa situação do José Martínez. Já a alta cúpula corintiana entende a situação, porque eles liberaram o José Martínez para viajar. Porque se deixa para o meio do ano, ele poderia perder algum jogo da Libertadores. Se faz isso no final do ano passado, ele perderia a final da Copa do Brasil. E ele foi destaque na final da Copa do Brasil. Então a diretoria do Corinthians entende que liberou o jogador para tirar o visto e que esse era o momento. O momento em que a Venezuela passa uma situação complicada, né? Com, enfim, o Maduro hoje, né, preso nos Estados Unidos. Então foi no mesmo período. E aí o que acontece? Ele precisa tirar o passaporte para voltar para o Brasil. Não tem como voltar sem o passaporte. E o passaporte não saiu. Era para sair na última sexta, não saiu. Não saiu hoje, segunda-feira. Vai sair quando? E o Dorival quer saber, vai voltar quando? Tem que ter uma data, né? Então, para resumir, o José Martínez, eu acredito, né, que se depender da diretoria corintiana não vai ter punição, tá? Mas, enfim, dentro do Corinthians já falaram em uns 40% de punição, eu mesmo dei essa informação. Mas eu estou sentindo agora a diretoria um pouco mais, eu que trouxe com exclusividade ainda, que a diretoria planejava já uma punição de 40%. Mas eu estou sentindo eles mais maleáveis em relação à situação, o Dorival já pressionando mais. Enfim, vamos ter que esperar para saber se ele vai ser punido, mas eu queria deixar vocês a par disso. A bronca está mais por parte do Dorival do que qualquer outra coisa. Comenta aqui embaixo, fala quem tem razão nessa história. Para encerrar esse blend de informação do meio-campista Alisson. Vem ou não vem? Né? No último final de semana eu surpreendi com uma notícia exclusiva, muita gente esperando já o anúncio do Alisson como jogador do Corinthians, e eu disse que o negócio estava travado, porque o Timão não tinha R$1 milhão para pagar para o São Paulo. A ideia é R$1 milhão mais 500 mil em prestações, né? Ou, né, em uma prestação. O Corinthians não estava muito afim de pagar, não está afim de pagar R$1,5 milhão, né, à vista. O Corinthians, na verdade, está tentando arrastar esse pagamento para o ano que vem, tá? O São Paulo já fez jogo duro, o jogador está desesperado, porque o próprio presidente, o novo presidente do São Paulo, avisou que o atleta quer sair do Corinthians, quer sair do São Paulo para jogar no Corinthians, ele não tem mais clima para ficar no São Paulo. O atleta está desesperado agora, com medo do negócio dar ruim, né? E o Dorival está esperando o jogador. O Dorival quer qualquer custo não, né? Está pedindo e quer o jogador no Corinthians. E aí a diretoria deve fazer a seguinte proposta para o São Paulo: uma garantia, né, desse R$1 milhão, uma garantia que esteja ligada à venda do João Pedro Choca, o zagueiro corintiano que foi para o Torino da Itália. Ele deve viajar amanhã para a Itália. Então a ideia do Corinthians é o seguinte, ele viaja amanhã para fazer os exames, tudo dando certo, o dinheiro vai cair na conta. Se vocês quiserem, a gente, né, coloca aí como garantia o dinheiro que nós vamos receber da venda do João Pedro Choca. Então o Corinthians continuaria sem dar nenhum centavo, mas daria uma garantia que estaria presa ao pagamento que o Corinthians vai receber do Torino da venda do João Pedro Choca. O Corinthians conseguiu um bom negócio, R$1,5 milhão, né, na venda do Choca para o clube italiano, cerca aí de R$9,5 milhões, né? Se o Choca jogar 10 partidas das 17, né, que o Torino tem na Itália até junho, o Torino é obrigado a comprar o jogador por €4,5 milhões. É uma grana boa para o Corinthians. E lembrando que muita gente não sabe, o Corinthians o Corinthians tem 75% dos direitos econômicos do Choca. Então vai ser desses €4,5 milhões, esse dinheiro não vai vir todo para o Corinthians. É 75%
dos 4,5 milhões de euros. Mas eu estou falando de Tchok, estou falando de Alisson, porque as coisas agora se misturam, tá? Então o Corinthians pretende dar essa garantia aí, né, do Tchoka, vai propor isso ao São Paulo, a garantia para tentar fechar o negócio e agradar aí o técnico Dorival Júnior, que tanto quer o Alisson no Corinthians. Tá certo? E você, quer ou não quer o Alisson no Corinthians? Deixa o like aqui.